Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Esther Gomes e por aqui a gente continua estudando o livro Amando a Deus de Todo Entendimento, da autora Elizabeth George. Este livro foi oferecido pela United Press Editora e se você está acompanhando a nossa série, você já deve ter aprendido a pensar no que é real, a não focar nas coisas boas e nem nas ruins do passado, porque isso vai estagnar a sua caminhada com Cristo. Você também aprendeu a persistir e continuar a sua caminhada cristã apontando para o alvo da sua soberana vocação. Bom, agora eu quero convidar você a aprender a confiar em Deus. Mas antes, se você não viu os nossos vídeos anteriores, é só você continuar nessa playlist que você está. Primeiro você ouve o que a gente vai falar agora, depois, com mais tempo, volta lá e assista todos os outros vídeos. Nós já estamos no capítulo número 8, então você já perdeu 7 vídeos. Mas se você está me acompanhando nessa caminhada, eu quero que você deixe seu comentário aqui embaixo, faça comentários, interaja comigo, eu amo conversar com vocês. Bom, e caso você, embora esteja acompanhando ou não, ainda não é inscrito no meu canal, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, aperta lá em se inscrever e ativa o sininho, porque assim, todas as vezes que eu deixar um vídeo novo, você vai ser notificado. Bom, agora vamos começar o nosso estudo de hoje, baseado no capítulo 8 de Amando a Deus de Todo Entendimento, confiando no Senhor. E aqui Elizabeth George traz um versículo que está lá em Romanos 8:28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E neste capítulo ela começa a contar que estava reunida para uma reunião de mulheres, quando uma das líderes daquele ministério não chegava. E com o passar do tempo elas começaram a se preocupar, o que será que aconteceu com Bonnie, né? Que até agora ela não conseguiu chegar na reunião. Bom, com alguns minutos de atraso, Bonnie chega totalmente esbaforida e com um sorriso largo no rosto, ela diz assim: gente, hoje eu tive mais uma oportunidade para confiar no Senhor. E Bonnie conta para elas que estava no parque com a família quando de repente o seu filho simplesmente desapareceu. Bonnie nos falou do pânico que sentiu e das emoções que quase a paralisaram. Primeira coisa, quando ela perdeu o filho dela naquele parque, a primeira coisa que o nosso corpo faz é levar a nossa mente a pensar em hipóteses. E se você der ouvidos àquilo que a sua mente está falando, você vai ficar paralisado. A primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente perde um filho no parque é: alguém sequestrou. Ou pior, ele caiu no rio e ninguém viu. Ou ele tomou uma direção e agora nunca mais eu vou encontrar meu filho. Na tentativa de raciocinar com clareza suficiente para lidar com a situação, ela se concentrou em Deus em vez de dar ouvidos às suas emoções violentas. Sua conversa consigo mesma foi mais ou menos assim: Deus estava no controle? Sim. Deus sabia onde seu filho estava? Claro que sabia. Deus seria capaz de tomar conta dele? Sem dúvida. Deus poderia ajudá-la? Certamente. Gente, quando Bonnie fez essas perguntas, ela se lembrou de quem era Deus e que ele detém o controle de todas as coisas. E apesar daquela situação, para ela, parecer estar sem controle, para Deus, tudo estava ocorrendo bem, porque Deus tem o controle de todas as coisas. No momento em que Bonnie canalizou seus pensamentos fora de controle para Deus e refletiu sobre a sua presença, o seu poder, o seu conhecimento e seu envolvimento na vida dela, tornou-se fácil elaborar um plano de ação lógico e sistemático para encontrar seu filho. Então, quando ela passa a lembrar de quem é Deus, de que Ele está no controle de todas as coisas, o coração dela começa a se acalmar por saber: olha, existe alguém maior do que eu que controla todas as situações. Então, o que Ele espera de mim? Que eu confie nele. Então Bonnie começa a respirar, começa a se acalmar e tudo começa a entrar nos eixos. Bonnie pensou no que era real e não no e se. E se meu filho foi sequestrado? E se não? E nem no se ao menos eu estivesse segurando na mão dele ou se ao menos eu estivesse observando com mais. Não. Lembra que a gente estudou nos capítulos passados? O e o se ao menos não são reais. São hipóteses que a gente cria na nossa mente. E se você quiser saber mais sobre isso, volta lá, assiste o capítulo 1, 2 e 3. A gente vai falar sobre isso. E baseando-se em Filipenses 4:8, Bonnie começou a disciplinar a mente dela a pensar no que era real. Aceitou a tarefa que Deus lhe dera e confiou nele para enfrentar o desafio. Mateus 6:34. E
Descansando em Deus, ela se concentrou no presente até que o problema fosse solucionado. Gente, Elizabeth George está dizendo que Bonnie simplesmente cruzou os braços e deixou a vida rolar? Não, Elizabeth George está dizendo que Bonnie fez com que a mente dela, ela disciplinou a mente dela para pensar naquilo que era real. E o que era real até o momento é que a criança provavelmente estava naquele parque. O que era real é que nenhuma notícia ruim chegou. Então, enquanto a notícia ruim não vem, há esperança. E Bonnie, colocando seu pensamento em Deus, começou a se acalmar e começou a resolver aquele problema. O final da história é que o filho dela estava brincando ali próximo e foi encontrado. Por isso, ela chega com um sorriso largo naquele evento dizendo: pessoal, hoje Deus me deu mais uma oportunidade de confiar nele. Agora nós vamos falar sobre conhecendo a Deus. Quando Bonnie contou a sua experiência ao grupo de liderança, eu vi que ela foi capaz de enfrentar aquela situação assustadora porque conhecia a Deus e sabia de seu grande amor por ela e por seu filho. Bonnie conhecia Deus o suficiente para confiar nele. Isso lhe deu segurança. Quando conhecemos a Deus dessa maneira, adquirimos uma nova visão de vida e aprendemos a enfrentar os desafios de cada dia. Então veja, não adianta saber que existe um Deus que detém o controle. Você precisa confiar e acreditar nesse Deus. Você precisa conhecer. Você confiaria, por exemplo, o seu filho pequeno a uma pessoa que você nunca viu e não sabe as referências dela? Eu acho que não, né? Bom, Bonnie conhecia a Deus, ela sabia quem era Deus, o seu potencial, o seu amor por nós, a sua força e confiava nele. Por isso ela conseguiu acalmar o seu coração e a sua mente e procurar o filho dela com mais calma. Ao iniciar a segunda metade desse livro, você notará uma mudança, porque passará a dar mais atenção a Deus do que às questões práticas da vida cotidiana. Bom, e aqui eu quero dar uma pausa bem rápida. Elizabeth George até agora nos ensinou a pensar no que é real, a se concentrar no presente, a viver um dia de cada vez. Mas tudo isso que ela ensinou não passará de meras técnicas humanas para se manter no controle. Se você não aprender a confiar em Deus, se você não quiser conhecer a Deus, tudo que Elizabeth George colocou aqui para nós, se você levar ao pé da letra, disciplinar a sua mente a pensar no que é real, vai te ajudar muito. Mas em um dado momento vai se tornar algo ineficaz, porque não vai deixar de ser meras técnicas humanas. Então, a partir de agora, a partir deste momento do livro, Elizabeth George vai nos fazer olhar mais para Deus, para que tudo isso que a gente está aprendendo faça realmente sentido e tenha total eficácia na nossa vida. Quando o foco principal está em Deus, a vida se transforma, decorrendo sem anormalidades. De fato, quando conhecemos a suprema atuação de Deus em nossa vida e nele encontramos nossa mente, ele nos transforma em mulheres de esperança. Então vamos lá. Esther, eu consigo pensar no que é real com mais facilidade quando eu conheço a Deus? Quando, por exemplo, uma situação como a de Bonnie, meu filho some no parque? Sim, com certeza. Porque quando você não conhece a Deus, fica muito difícil acreditar que alguém detém o controle daquela situação. A gente está fadado ao desespero, fadado ao desânimo, e quando a gente conhece a Deus, o nosso coração, por mais que ele se agite por algum minuto, ele vai se acalmar, lembrando da soberania de Deus. Conhecendo Deus, o Pai. Você conhece alguma mulher de olhos brilhantes e sorriso fácil, capaz de nos contagiar com a sua perspectiva positiva de vida? Seu segredo deve estar no fato de saber que o grande amor de Deus por ela significa que tudo o que lhe acontece, no presente, no passado e no futuro, será para o bem, porque vem das mãos do Pai Celestial. Gente, Elizabeth George trouxe o versículo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você conhece a Deus e quando você decide acreditar na palavra dele, quando você decide acalentar essa palavra no seu coração, quando você lê este versículo no seu momento mais turbulento, a primeira coisa que a sua mente vai fazer é tentar encontrar Deus naquelas situações. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esther, até um acidente de carro, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esther, até o nascimento de um filho que eu não estava planejando,
todas as coisas. Então, quando você lê a palavra de Deus com o coração aberto e quando você tem esse conhecimento de Deus, essa fé de que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam, você passa a entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seu entusiasmo pela vida está enraizado no conhecimento que ela possui de Deus, que nos dá a promessa de Romanos 8:28. No livro de Romanos, Paulo oferece aos crentes a esperança e o conforto nas provações do presente e explica que as tribulações que nos ameaçam são, na verdade, impostas por Deus. Eita, Esther, agora você foi demais. Gente, não é eu não, tá? É a Bíblia que está dizendo que Deus é como um pai e assim como o pai ama seu filho e quer o crescimento dele, muitas vezes Deus permite situações difíceis na nossa vida para que o nosso caráter seja moldado de acordo com o caráter de Cristo. Então, conforme o próprio Paulo escreve, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, lá em Romanos 8:28. Um versículo apreciado por muitos cristãos. Transmite o conhecimento de Deus que produz o fruto da esperança em nossa vida. Então, entender este versículo vai fazer parte de um acalmar praticamente instantâneo. Mesmo quando as coisas boas vierem, mesmo quando as coisas más vierem, mesmo quando nada do que você espera vier. Quando eu acredito que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, e eu cito esse versículo no meio da minha tribulação, automaticamente, gente, faz o teste. Automaticamente, a esperança começa a tomar conta de nós. Deus, eu sei que está difícil, mas eu também sei que para tudo existe um propósito, sabendo que Deus está trabalhando. Todas as vezes que passamos por provações, é comum cairmos em armadilhas de pensar que Deus cometeu um erro, ou que não estava presente quando mais necessitávamos dele. E esses pensamentos podem nos roubar a esperança. A Bíblia, no entanto, descreve que Deus é um Deus perfeito em sua sabedoria e em seus caminhos e em seu tempo. Um Deus que está sempre conosco, um Deus que nos ama durante todo o tempo da provação. Deus nos conforta com a sua esperança e com as verdades bíblicas que asseveram que Ele sempre esteve conosco. Lembra qual é o nome dele? Emanuel. Deus conosco, Ele sempre esteve conosco e que Ele não comete erros e que Ele está sempre no controle. Ele sabe o que está fazendo. E a nossa vida e a nossa história, seja qual for, não é um erro e sim parte do plano de Deus. Pronto, quando você aprender que Deus não é pego de surpresa, que antes mesmo que o mundo fosse criado, Ele já sabia o que ia acontecer com você. Quando você aprender isso e quando você colocar isso na sua mente, tudo vai se tornar mais fácil. Quando você for tomado por uma situação ruim, você com certeza vai lembrar desse versículo e vai tentar fazer esse exercício mental. Deus, me ajuda a enxergar o que nessa situação coopera para o meu bem. Confiadas na verdade, temos condições de enfrentar a vida e a confiança nele. Você já viu aquele versículo? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? É bem isso. Quando você conhece a verdade sobre Deus, quando você entende que Deus é soberano e controla todas as situações, não há nada que segure você na angústia. Não há nada que segure você no desespero, na desesperança. Não há nada, porque você sabe quem é seu Deus. Você sabe o potencial que Ele tem. Agora Elizabeth George vai dar 3 passos que a ajudaram a crescer nessa confiança a Deus. O primeiro passo: faça uma lista das circunstâncias negativas da sua vida. Você pode incluir desemprego, rejeição, divórcio, a sua aparência, a sua habilidade, a sua personalidade. E nessa lista não tem restrição de quantidade. Não. Seja criativo. Tire um tempo para pensar o que você considera que é negativo na sua vida. E eu não estou falando só de outras pessoas não, tá? Faça uma lista e nessa lista coloque pontos negativos da minha vida. A segunda coisa que você vai fazer é reconhecer a presença de Deus nas circunstâncias negativas. Como assim, Esther? Deus é muito bom, Ele não vai colocar a gente em circunstâncias ruins. Lembra que Deus é como um pai? E às vezes a gente, como pai, precisa disciplinar nosso filho e a disciplina nunca é agradável. A disciplina, ninguém disciplina seu filho dando para ele aquilo que ele quer.
Não, a gente disciplina os nossos filhos restringindo algumas coisas, tirando ele de algumas situações que ele gostaria de aproveitar, como por exemplo, um cinema com os amigos, ir para alguma festa. Então, o nosso Deus também é pai e assim como pai, ele disciplina o filho que ama. Deus sabia, Deus planejou e Deus permitiu. Reconheça a presença de Deus nas circunstâncias negativas. O terceiro passo é agradeça a Deus a cada circunstâncias negativas. Mais especificamente, agradeça porque Ele é capaz de trabalhar para o seu bem e para o seu crescimento espiritual em todas as circunstâncias da vida, mesmo naquelas das quais você não gosta. Lembre-se de que a sua vida foi formada por Deus, Salmo 139, 13 e 16, e que Ele tem um plano para a sua vida, 2 Timóteo 1, 9, e que Ele está trabalhando ativamente para que a sua vontade seja cumprida por meio das pessoas, acontecimentos, circunstâncias, sejam elas do passado, presente ou futuro. Jamais houve um erro. Jamais haverá um segundo no qual Deus não esteja do seu lado, supervisionando e participando ativamente da sua vida. O fato de você reconhecer que Deus planejou a sua vida poderá ajudá-la a livrar-se da amargura, do ressentimento em relação às pessoas. Uma mulher de esperança é aquela que sabe que Deus é o autor de cada momento da sua vida. Gente, não há nada, não existe nada que fuja do controle de Deus. Esther, mas mesmo o abandono de um marido, nenhuma circunstância foge do controle de Deus. E olha, eu vou dizer, Deus não coloca a gente em situações ruins porque Ele não gosta da gente. Ao contrário, Deus ele permite que a gente passe por algumas situações para que a gente consiga ser grato no meio do caos, para que a gente consiga ter o nosso caráter forjado à semelhança de Cristo. Jesus sabia qual era a missão dele aqui na terra. Jesus sabia que o final dele não ia ser legal. Ele sabia que ia morrer numa cruz. Jesus sabia que assumiria o lugar de muitos e de pecadores. Jesus sabia que aquela crucificação por um determinado momento ia afastá-lo do Pai, tanto que ele diz, Pai, passa de mim esse cálice, mas ele sabia que aquilo era necessário. Ele era o Cordeiro de Deus enviado para limpar os pecados do mundo. Então, o próprio Deus teve prazer no sofrimento de Cristo. Ele teve prazer porque aquele sacrifício foi necessário. Então, se Jesus não fugiu do seu propósito, se Jesus não se absteve de sofrer, ele não era obrigado. Jesus não era obrigado, Jesus nunca pecou, Jesus nunca errou. E assim como Deus, ele também é Deus. Mas ele se fez carne, habitou entre nós e se rebaixou. Ele se rebaixou a ser humano como eu e você. Ele assumiu o meu pecado e o seu pecado. E ele foi tido como um escárnio. A Bíblia fala que as pessoas olhavam para a cruz e desprezavam aquele que estava pendurado no madeiro. Mas quem ele era? Ele era Deus. Ele era o Cordeiro Imaculado, o homem que nunca pecou. Mas ele estava levando sobre ele o pecado de todos, de muitos. A tradição romana diz que os romanos diziam que quem morria na cruz era pior do que cachorro. E ele passou por tudo isso, porque ele nos ama. E a minha pergunta é, por que nós não podemos também ser afligidos para ter o caráter de Cristo forjado em nós? Você já percebeu que em cada tribulação que você passa, você sai melhor? Bom, pelo menos deveria, né? Você sai melhor do que entrou? Quando alguém te dá uma fechada no trânsito, na primeira vez, você pode reagir com pecaminosidade. Mas assim que você peca, o Espírito Santo de Deus te confronta e você, ali mesmo, pegado no seu volante, você ora e pede perdão a Deus. Na próxima fechada do trânsito que você tiver, você vai ter pelo menos 2 segundos para pensar antes de reagir pecaminosamente. Deus já está trabalhando em você o caráter de Cristo. Então, cada situação que nós passamos, seja ela difícil, seja ela boa, é um ato de amor que Deus tem para conosco. Sabendo que Deus atua em todas as coisas em conjunto. Uma mulher de esperança também sabe que Deus trabalha em todas as coisas em conjuntos. As más, as boas, as inesperadas e as aparentemente coincidentes. Os momentos em que somos vítimas inocentes e os momentos em que nos sentimos culpadas pelo pecado. Porque Ele é Deus, Ele faz com que tudo em sua vida coopere para o bom andamento e a conclusão do seu supremo desígnio.
Porque Ele é Deus, Ele é capaz de eliminar todo o mal de sua vida e fazer com que tudo coopere para o seu bem. E aqui ela vai seguir falando a respeito da receita de um bolo de chocolate. Aí ela fala, gente, pensa comigo, quem é que não gosta de sentar à tarde, colocar um cafezinho bem quentinho e sentir aquele cheiro de bolo de chocolate saindo do forno? Tenho certeza que deu até vontade agora em você, né? E me deu. E aí ela vai falar sobre como fazer um bolo de chocolate. Coloca chocolate amargo e depois coloca 3 ovos crus e um pouquinho de açúcar. Depois você vai bater, triturar aquela massa na batedeira e coloca mais alguns ingredientes. Põe para assar no forno a mais de 180 graus para no fim aquela mistura toda sair aquele bolo maravilhoso de chocolate. Vamos pensar em cada ingrediente de forma separada. Você já comeu ovo cru? Você já comeu uma xícara de açúcar? Chocolate amargo, delícia, né? Se for feito pela Cacau Show, delícia. Mas se você comprar chocolate amargo em pó, por mais sincero que você seja, você não vai conseguir dizer que, ai, que delícia de doce, porque não é doce. É muito amargo. Você já queimou a sua mão quando você vai fazer alguma comida? Você já queimou só parte do dedinho, assim, só uma pontinha? Você já sentiu como que o fogo queima e arde o nosso corpo? E mesmo quando você deixa a sua mão ali embaixo da água fria, quando você tira, aquilo começa a doer outra vez? Você já pensou no processo do bolo? Você já imaginou a temperatura de 180 graus? Mas veja, todo esse processo que o bolo passa vai trazer no final um resultado que todo mundo ama. Uma estrutura bonita, né? Dependendo do formato da sua forma, um cheiro maravilhoso e o ponto principal do bolo é saciar a fome de alguém, trazer comunhão à mesa. Todo esse benefício que foi colhido passou antes por uma preparação que foi um pouco dura. Ser triturado, ser assado em alta temperatura, ser desenformado, desgrudar você daquele ambiente de conforto que você já está, o bolo já se assentou, ele já está num ambiente de conforto que é a forma, e agora você está ali balançando para despregar ele daquele lugar em que ele estava, para servir a várias pessoas de uma forma mais eficaz. Eu achei perfeita essa conjectura que Elizabeth George traz sobre o bolo. É assim que Deus faz com a gente. Ele nos pega do jeito que nós somos, chocolates amargos, e adiciona coisas às nossas vidas, coisas boas, como o açúcar, coisas ruins, como o ovo cru. Bom, há quem goste, né? Eu nunca tive coragem de tomar, mas tudo bem. Voltando, coisas boas e coisas ruins, para que no final ele produza em nós o caráter de Cristo. Então, a gente precisa reconhecer que Deus tem o controle de todas as coisas e que ele trabalha para o bem daqueles que o amam. Agora pense em sua vida. Amargo, seco, cru, azedo, calor. Nas mãos de Deus, essas coisas resultam em algo bom. Permita que essa promessa lhe sirva de estímulo para a próxima vez em que você estiver enfrentando a amargura, a acidez e o calor da vida. Saiba que Deus está no controle. O próximo tópico é sabendo que Deus usa todas as coisas. Todas as coisas incluem problemas difíceis que você está enfrentando no momento. Preencha o espaço em branco. O meu problema número 1 é... Pensou? Capta isso, tá? O meu problema número 1 é... Pensa nisso e agora vem comigo para ver o que ela fala sobre isso. Todos os dias eu identifico o maior problema que estou enfrentando e reconheço que Deus prometeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Minha visão sobre o problema muda quando eu me lembro da promessa de Deus de transformar algo muito mal em algo muito bom. Então, para pensar. A tribulação chegou. Eu li um livro bem legal. Vou colocar ele aqui, ó. Pare de se autossabotar. Não é um livro cristão, não, mas eu vou te falar, viu? Este livro é um desafio muito grande para a vida das pessoas. Porque este livro, ele nos leva a enfrentar as nossas limitações. Gente, ninguém gosta de enfrentar as limitações. Você é boa para pregar, mas você é péssima para cantar. Então, o que você faz? Você evita o ministério de louvor. Mas o livro Pare de se autossabotar, ele vai dizer exatamente o contrário. Ele vai dizer o seguinte, olha... Aprendeu qual é a sua limitação?
trabalha nela e fica bom, pelo menos bom, naquilo que você sabe que era ruim. Se der para ficar excelente, melhor ainda, mas não fuja das suas limitações. Todas as coisas, incluindo as boas, também cooperam para o nosso bem. Ah, Esther, mas aí é fácil, coisa boa é bom demais, né? Ele faz com que as coisas boas da sua vida trabalhem juntas para o seu bem, à medida que você aprende novas habilidades e cresce até alcançar altos níveis de fé, sabedoria e confiança. As coisas boas não podem fazer a gente estagnar, não, tá? As coisas boas não podem fazer a gente ficar naquela zona de conforto, de aqui tá bom, eu não quero nem saber de mais nada porque Deus já me colocou no bem bom. Não. As coisas boas também são incentivos para que a gente aprenda a ficar melhor do que já somos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, incluindo coisas más, também cooperam para o nosso bem. O pastor John MacArthur expôs o seguinte pensamento a respeito de Romanos 8:28. Paulo não está dizendo que Deus evita que seus filhos enfrentem situações que possam prejudicá-los. Ele está afirmando que o Senhor toma tudo o que ele permite que aconteça em seus filhos amados, mesmo as piores coisas, e transforma em bênçãos. Que Deus maravilhoso nós temos. Todas as coisas, incluindo as coisas grandes. E agora a Bonnie vai contar que a igreja dela se reúne em pequenos grupos nas casas todas as semanas para poder estudar a palavra de Deus. E uma dessas pessoas foi convidada para trazer a palavra. E o rapaz, que se chama Brent, quando ele abriu em Romanos 8:28, leu o que Paulo estava dizendo, as pessoas pareciam não estar muito participativas, algumas estavam cansadas do trabalho, bocejando de sono, mas de repente ele começa a compartilhar o testemunho de vida dele. E aí ele comenta que era um rapaz saudável, atleta, quando de repente ele se envolve num acidente de carro. E nesse acidente de carro, ele perdeu a perna. Então, quando as pessoas começam a ouvir o testemunho de vida dele, é claro que elas começam a prestar mais atenção. E olha só o que Brent aprendeu com essa situação. Como Deus usou o acidente de carro e a perda da perna para beneficiar a Brent. Isso foi ele que compartilhou, tá? Primeiro, a permanência no hospital me deu tempo para fazer um inventário da minha vida espiritual e para assumir um novo compromisso com Deus. Segundo, tive tempo de pensar nas inúmeras razões que ainda tinha para agradecer a Deus. Imaginou agradecer a Deus sem uma das pernas? Ele teve tempo para pensar. Se aquela situação não tivesse acontecido, ele não teria alcançado esse nível de maturidade, de enxergar nas coisas ruins a possibilidade de ser grato. Seu relacionamento com a família foi fortalecido. Todos se reuniam ao seu redor durante a crise. Sabendo que seus sonhos de ser atleta estavam enterrados para sempre, Brent decidiu concentrar-se na teologia bíblica. Estava agora frequentando uma faculdade cristã e dando aulas de estudo bíblico e preparando-se para uma vida de ministério dedicada a Deus, que salvou não apenas a sua alma, mas também a sua vida. Então, acreditar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus é se tornar melhor quando a situação que você está passando pode ser improvável para muitos. Ninguém jamais teria imaginado que Brent seria um palestrante bem-sucedido depois de ter perdido aquela perna. Então, Deus fez com que ele se aproximasse mais dele. Deus pega o Brent e fala: opa, vem cá, amado. Eu sei que você quer ser um atleta de sucesso. E que um atleta de sucesso dedica 8 horas diárias do seu tempo sem final de semana para se tornar o recordista, o melhor. Não, você vai ser o melhor, você vai ser o recordista. Mas essas 8 horas diárias serão dedicadas a mim, às pessoas, aqueles que estão à sua volta. E Deus pega Brent com a mão e traz para si. Eu falei de uma coisa grande, né? Mas agora Elizabeth George vai dizer que todas as coisas, incluindo as pequenas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui ela vai dizer que participa dando aula para mulheres casadas com maridos não cristãos na Escola Bíblica Dominical. E ela passou aquela semana inteira preparando aquele estudo que ia ser ministrado, orando, deixando que a palavra de Deus entrasse no coração dela. E quando ela chega no corredor que vai levar até a sala de aula, uma mulher para ela e fala algumas coisas desagradáveis.
e o coração dela começou a se agitar, né? Eu me sentia vazia e magoada. Como poderia dar uma aula sobre a graça e a bondade de Deus naquele estado? Então, imagina, você tá para dar uma palestra falando sobre a bondade de Deus, sobre o perdão, e de repente alguém chega e te desestrutura dessa forma. Primeiro tive que pensar no que era real. Aquela mulher havia dito palavras ofensivas, mas decidi não ir além das suas palavras para saber quais eram seus motivos. Procurei lembrar-me de algum incidente em que eu a tivesse ofendido. Eu lidaria apenas com as palavras que ela me disse. Mas decidi que lidaria com elas depois. Naquele momento, eu precisava concentrar-me na tarefa que tinha em mãos. Entre a escada e a porta da classe, era uma distância percorrida de 45 segundos. Eu tive de mudar a minha concentração para a aula. Pedi ao Senhor que alcançasse os meus pensamentos e os acalmasse, que acalmasse também as minhas emoções e que honrasse a minha preparação para a aula e que me usasse para transmitir uma mensagem proveitosa para aquela classe. Pensa, que situação difícil, né? Eu estou aqui com um estudo preparado sobre perdão, sobre o amor em comunidade cristã, e agora eu fui duramente atingida por uma crítica. E vocês sabem que Elizabeth George lida contra a ansiedade. E para um coração ansioso, para uma mente ansiosa, nada pior do que situações incertas. Então aquela mulher falou de algo, mas não foi taxativa. Olha, foi quando você fez isso. Quem tem a mente ansiosa tem a tendência de ficar criando, né? E se? Será que? Como foi? Então, ela lida com uma batalha num percurso de 45 segundos. Agora ela tinha que estar pronta para trazer as verdades de Deus que ela havia estudado para aquele grupo. Então, ela não permitiu que aquilo que ela ouviu naquele momento entrasse no coração dela. É claro que depois ela lidou com aquela situação, mas para aquele momento o que ela fez foi se concentrar no presente. E então eu orei. Deus, tu sabias desde antes da fundação do mundo que esta manhã, a esta hora, aquela mulher diria aquelas palavras para mim. Esse incidente não foi surpresa para ti. Na verdade, em tua sabedoria, tu o permitiste. Obrigado por acreditares que sou capaz de lidar com essa situação. E obrigado porque prometeste transformar este insulto numa coisa boa para a minha vida. Por meio dessa oração, Deus me fez lembrar que Ele permite que os insultos, bem como os elogios, sejam para o nosso bem e para o nosso crescimento. E essa verdade deu-me esperança. Então veja, num percurso de 45 segundos, quando ela pensou no que é real. Gente, o que é pensar no que é real? Filipenses 4:8. Naquilo que é verdadeiro, nisso pensai. Então ela já estava preparada, ela já estava munida com essa verdade. Ela já estava munida com a verdade de que Deus nos capacita a pensar no que é real. E que Ele permite as situações boas e ruins para forjar em nós o caráter de Cristo. Então, o compromisso que ela tinha naquele momento era trazer a palavra de Deus para aquelas mulheres. E ela não poderia ficar presa naquilo que aconteceu. Ela não poderia ficar presa naquele passado, por mais recente que ele fosse. Aquele momento não era o momento de resolver aquele problema com aquela mulher. Todas as coisas incluem pessoas. No Antigo Testamento, a gente vai ver a história da rainha Esther. E a rainha Esther teve a participação de muitos homens na sua vida, né? O primeiro foi o seu tio Mardoqueu. Mardoqueu criou, a Bíblia fala que ela era sobrinha ou prima dele. Provavelmente os pais da rainha Esther devem ter morrido na invasão da Babilônia a Jerusalém, e seu primo, Mardoqueu, que era uma pessoa de mais idade, pegou ela para criar. Então, ela foi abençoada por um homem de Deus, porque a Bíblia diz que Mardoqueu era um homem de oração, por um homem corajoso, porque a Bíblia diz que Mardoqueu era um homem que não se prostrava diante de Amã, mas somente do Deus Todo-Poderoso, e ela foi abençoada por este homem. O segundo homem que aparece na vida dela é o marido, Assuero, um homem idólatra, não cristão e que era totalmente obstinado. Lembre-se, Assuero engrossava o exército daqueles que invadiram Israel e levaram o povo de Deus cativo. Ela era a esposa desse rapaz. O terceiro homem que aparece na vida de Esther é o
eunuco Hegai. E o eunuco Hegai foi uma pessoa totalmente prestativa, uma pessoa que auxiliou Esther naquela caminhada até antes de conhecer o rei, uma pessoa que serviu a ela com muito amor e carinho. E o quarto homem que aparece na vida de Esther é Amã, o desprezível. Amã foi um homem totalmente obstinado contra o povo de Deus. Ele arquitetou o assassinato do povo de Deus. Assim como Deus usou tanto as pessoas boas como as más para o bem de Esther e para cumprir o seu propósito, ele fará o mesmo na minha e na sua vida. Deus é capaz de usar pessoas que nos rodeiam para o nosso bem, quer pessoas tragam alegrias ou tristezas, ou prazer ou sofrimento, conforto ou conflito. Deus está usando as pessoas que nos cercam para o nosso bem. Tem um livro muito bom que fala sobre relacionamento. Esse livro aqui, ó. Relacionamento é uma confusão que vale a pena, de Paul Tripp e Timothy Lane. Gente, esse livro é maravilhoso. A gente tem a tendência de fugir de relacionamentos difíceis, né? Mas Paul Tripp e Timothy Lane fala, inclusive, sobre o relacionamento que eles dois tiveram e por causa dos conflitos pessoais surgiu essa obra de arte tão linda, né? Essa obra-prima. Eles vão falar que cada relacionamento é uma ferramenta que Deus usa para nos moldar. Então, se você ainda não leu Relacionamentos, uma confusão que vale a pena, eu convido você, gente, compre este livro e lê, porque vai fazer muita diferença na sua vida. E agora ela vai dizer o seguinte: seja qual for a nossa situação, nosso Pai Celestial trabalhará para nos fazer vitoriosos e abençoados. Nada poderá trabalhar contra nós. O pregador D.L. Moody escreveu na capa da sua Bíblia assim: se as circunstâncias nos encontrarem vivendo em Deus, encontraremos Deus em todas as circunstâncias. Deus nos deu uma promessa. Deus controla todas as coisas e Deus trabalha para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Gente, quando a gente entende que Deus está em todas as circunstâncias, tudo fica muito mais fácil de levar, sabe por quê? Porque a gente vai ter na nossa mente o Salmo 23:6, que vai dizer assim: a bondade e a misericórdia do Senhor certamente nos seguirão todos os dias das nossas vidas, mesmo nos momentos ruins. Conhecendo a promessa de Deus. Quando conhecemos a Deus, confiamos em sua promessa de que Ele faz com que tudo coopere para o nosso bem. Essa verdade também elimina pensamentos negativos que nos impedem o nosso crescimento no Senhor e interfere em nossos afazeres diários. Conhecer a verdade de Romanos 8:28, por exemplo, reduz a dúvida. Talvez você se pergunte por que determinadas coisas acontecem e por que Deus parece estar distante, mas nunca poderá duvidar da capacidade que Ele tem de transformar todos os fatos da sua vida para o seu bem e para o cumprimento dos seus propósitos. Olha, Deus é um pai que nos ama. E um pai que ama seu filho jamais vai querer que ele se torne um tolo. Jamais vai querer que ele não tenha inteligência emocional. Um pai que ama seu filho vai querer que ele seja próspero, considerado no local onde ele está inserido. Vai querer que ele tenha força, resiliência, firmeza, mesmo nos momentos de tribulação. Então, é muito importante que a gente conheça Romanos 8:28. Conhecer Romanos 28 também vai evitar a amargura. Uma situação dolorosa pode ser terrível, mas Deus promete que o resultado será bom. E aqui eu gosto muito de lembrar daquele episódio, né, terrível que aconteceu na vida da cantora Ashla, quando ela fez aquele álbum. E a música que estourou na época foi aquela: adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode parar um adorador. É muito difícil, até pra mim, falar sobre isso. Eu acho que pra ela também. Não sei. Talvez ela realmente tenha extraído a principal essência daquilo que ela passou. Na mesma época que ela cantava essa música, Deus levou o filho dela de 17 anos. Eu acompanhei. Eu não sei porquê, gente. Eu não sei porquê. Eu não conheço a Ashla pessoalmente, mas eu amo essa pessoa. Eu amo a Ashla de todo o meu coração. E eu oro por ela, mesmo quando a vida dela parece estar boa, né? A gente não sabe da vida do outro, né? A vida do outro pra gente é uma vitrine e a gente só consegue extrair aquilo que a gente vê de muito bom.
Ah, eu queria ser a Êngela porque ela tem uma gravadora boa, porque ela canta, porque ela sabe pregar, porque ela é linda. A gente só consegue extrair as coisas boas. Mas Deus, ele colocou um amor muito grande no meu coração pela vida dessa cantora. E vira e volta, eu me pego orando por ela. Deus, eu não sei o que ela está passando agora, mas o Senhor sabe. Te agradeço pela vida dela, pela forma como o Senhor tem usado essa mulher e tal. Mas as tribulações não escolhem pessoas. As tribulações não vêm só para quem é pobre. Ela não vem só para quem é rico. Ela não vem só para quem é famoso. Ela não vem só para quem é um anônimo, como eu, como você. Enquanto ela cantava adorar é o que sei, adorar é o que sou. Olha, nada pode parar um adorador. Olha essa frase. Nada pode calar, não é parar. Nada pode calar um adorador. No auge dessa música, aquele menino morre. E agora? E agora? Eu cantei, nada pode calar um adorador. E aí no testemunho dela, ela vai contar que ela recebe a visita do pastor Malafaia, que é cunhado dela. E esse testemunho mexeu muito comigo, porque ela falou assim para o cunhado, né? Não, Deus vai curar nosso filho. Ele sabe que eu sou uma pessoa, uma figura pública no país. E ele sabe que esse testemunho, ele não vai, ele vai fazer a diferença, ele vai... E Malafaia olha para ela com muito amor no coração e diz assim: Êxtila, se Deus livrar seu filho da morte, ele vai ser glorificado. Mas se Deus levar seu filho, ele também vai ser glorificado. E aquela palavra caiu no coração dela com muita força. E nesse testemunho, ela conta que ela precisou aprender que os sims de Deus cooperam para o nosso bem e que os nãos de Deus também cooperam para o nosso bem. E a partir daquela conversa, ela tomou uma postura diferente. E ela começou a, em vez de dizer, Senhor, cura meu filho, livra meu filho da morte, ela começou a dizer, Senhor, faça a tua vontade e me capacite a não deixar que essa voz dessa adoradora se cale. Gente, ela, quando aquele menino morreu, ela conta no testemunho, ela não desfez de nenhum compromisso dela. Ela cumpriu todos os compromissos que ela tinha. O coração dela estava ferido, o coração dela estava doendo. Eu não quero sentir a dor de perder um filho, ainda mais no auge da sua juventude. Mas ela fala que Deus deu para ela uma força tão grande naquele momento que ela subia num altar e ela ministrava e ela cantava: nada pode calar um adorador. E quando ela ministrava essa canção e quando ela falava sobre aquilo que aconteceu, vidas estavam sendo curadas naquela plateia. Mulheres que enfrentavam dores iguais e dores até maiores e mais profundas, das mais diferentes formas de dores, foram alcançados pela voz de um adorador que não se calou diante da dor. E Deus faz o rumo desse ministério da Êxtila, que já era muito lindo. Deus faz esse ministério mudar de rumo, sabe? Eu não digo nem mudar, mas ampliar a sua visão. E Êxtila agora está sendo um instrumento de Deus que foi lapidado na dor para curar o coração de muitas mulheres. Eu não quero passar pelo que ela passou, mas sinceramente no meu coração eu peço, Deus, me capacita a ser um adorador que não depende de circunstâncias para te adorar. A ser um adorador que enxerga além daquilo que me cerca e a ser um adorador que olha para a tua cruz. A ser um adorador que se satisfaz na pessoa de quem você é. Como Paulo foi decapitado por Nero, ele foi um adorador até o final da sua vida. Como Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, ele dormia tranquilamente uma noite antes da sua execução. Como os apóstolos que foram forjados na dor, mas eles não abriram mão de adorar aquele que o criou. Porque a essência da adoração dos apóstolos não estava nas circunstâncias, mas estava no Deus que controla todas as coisas. Então, Elizabeth George está dizendo, olha, conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Romanos 8:28 vai reduzir reações negativas, tais como
depressão, desânimo, desespero, derrota, raiva, ira e frustração. Quando nos lembramos de Romanos 8:28 e nos aproximamos de Deus com fé, podemos perseverar, sabendo que tudo o que acontece é bom, porque tudo vem das mãos do nosso amoroso Deus. Tudo, gente, tudo vem das mãos do nosso amoroso Deus. Nem sempre a gente vai conseguir explicar Deus, né? Como fala aquela música do Preto no Branco, com Gabriela Rocha. Ninguém explica Deus. Se Deus fosse explicado, ele não seria Deus. Então, muitas situações a gente realmente não vai conseguir entender. Mas em todas as situações nós vamos saber que Deus está conosco e jamais nos abandona. Conhecer a Deus e sua promessa de Romanos 8:28 também elimina a necessidade que temos de manipular as circunstâncias. Quando eu reconheço que Deus detém o controle de todas as coisas, eu não vou agir tentando controlar as circunstâncias. Agir por conta própria é sinal de falta de confiança no Senhor. Não devemos interferir nos acontecimentos da vida quando estamos confiando na verdade de Romanos 8:28. Afinal, Deus é o autor da vida. Deixar determinadas situações na mão de Deus é, às vezes, a melhor coisa que podemos fazer. Rapaz, às vezes não, vai. Eu vou além do que Elizabeth George falou. Deixar situações nas mãos de Deus é a melhor coisa que nós fazemos na nossa vida. E para terminar, ela vai dizer: permita que a próxima provação seja mais uma oportunidade de confiar no Senhor. Se você ficou comigo até aqui, eu tenho certeza que, assim como eu, você foi abençoada por essa palavra. Então, se você esteve comigo até aqui, eu peço para que você se inscreva nesse canal, aperta seu joinha, deixa seu like, deixa seu comentário. Eu quero conhecer você. E nesse vídeo, nós falamos sobre confiar em Deus, mas nos vídeos anteriores, Elizabeth George também vai trazer lições riquíssimas. Então, eu convido você, maratoneia essa playlist. E quando você terminar, vai nos outros vídeos também, você vai encontrar cada playlist nesse canal que eu tenho certeza que vai fazer você entender a vida cristã de uma maneira mais fácil. Aperta em se inscrever, aperta no sininho da notificação e vem fazer parte dessa grande família.